Olá, retornamos mais um vídeo para o canal e conforme conversamos na última semana, no vídeo que você pode encontrar aqui, o tema desta semana vai dar continuidade àquele cujo base teve o filme Seven, Sete Pecados, Sete Crimes Capitais, e hoje o nosso tema será discurso de ódio, não tem lado e sim consequências. Para tentar fazer a metodologia de hoje, eu quero ver se a gente faz algo diferente, um contato mais próximo, destacando, deixar um pouco de lado o roteiro para que a gente possa conversar mais livremente. Destacar que a sua participação é fundamental, deixar nos comentários para que a gente possa pluralizar o debate. Hoje eu vim de propósito com essa camisa, cujo título é Porto 2017, Movimento Multicultural, porque tem tudo a ver com o tema que vamos abordar hoje. Esse evento foi realizado em 2017 e ele teve como formato a participação em 7 bairros, trazendo convidados, seja do segmento artístico-cultural ou os convidados da sociedade que representavam determinados setores. E por que eu estou dizendo isso e trazendo para vocês? Porque na concepção da CEATDAO, a importância do debate e da participação popular é fundamental. É importante pluralizar as conversas, pluralizar o debate, onde não há uma prevalência de quem está certo ou errado, mas a comunhão, a junção desse debate é que torna e que tira o que é o melhor para a sociedade. Contrário a tudo isso é o debate de ódio que está rolando nas redes sociais e mesmo fora delas. Mas o que é esse debate de ódio? Bem, toda ofensa direcionada a uma pessoa ou um determinado grupo por sua representatividade. De maneira simples, a abordagem é essa. Seja aquele discurso direcionado a uma pessoa ou um grupo por ser um grupo de negros, ou seja um debate discriminatório a um grupo por ser de mulheres, e assim são alguns dos exemplos. Mas no momento, o debate, o discurso de ódio que a gente quer trazer aqui hoje, é o discurso que prejudica a sociedade por um todo, visto que tem como base o debate da política partidária. Um discurso que, sobretudo, tende a defender políticos A ou políticos B, deixando de perceber que a prioridade somos nós, os cidadãos que colocam esses políticos em seus postos. Mas como a gente pode fazer para debater esse momento, que estamos vivendo, principalmente acarretado pela crise da saúde pública que se tornou evidente diante da pandemia de Covid-19? Porque não vamos dizer que esse momento, a crise da saúde, é consequência deste governo ou de um outro anterior, mas é consequência de um conjunto de governos cuja prioridade nunca foi o cidadão, nunca foi a saúde destas pessoas, mas os próprios bolsos. E como que a gente pode debater isso nesse momento atual? Como que a gente pode ter concretização do que está ocorrendo? Basta a gente ver essas liberações de recursos que estão sendo feitas. Se o cidadão não participar, se o cidadão não acompanhar, efetivamente, esses recursos eles correm o risco de novamente acontecer o que vinha sendo feito em tantos e tantos outros episódios, para o bolso dos políticos. E o cidadão, onde é que fica? Bem, o cidadão ele está brigando nas redes sociais para defender aquele político que ele elegeu. E tudo bem, se você elegeu um determinado político porque tu tinhas convicção que era importante uma política na economia, uma política liberal, tá ótimo. Agora, se você elegeu um político porque tu tinha convicção que é mais necessário uma ação progressista, perfeito. Isso não há problema, são as vossas convicções. Agora, o que não podemos é eleger um candidato porque tínhamos uma convicção, que seja uma convicção de combate à corrupção, e depois observamos esses mesmos candidatos sendo corruptos, sendo ladrões, e nós permanecemos defendendo porque elegemos. E aí esse ato de eleger, ele nos obriga a defender. Em alguns casos porque estamos sendo beneficiados, porque estamos recebendo, porque fazemos parte de um grupo político. Em outros, não. Simplesmente porque não queremos admitir o fato de que como seres humanos nós somos capazes e nós temos esse fardo do erro. Mas o erro ele só se torna maior e mais grave quando nós temos a dificuldade de reconhecê-lo, de admitir que estávamos errados e fazer a coisa certa. Então, enquanto permanecermos votando e elegendo candidatos ao qual nós vamos defender com unhas e dentes, independente dos erros, permaneceremos com crise na saúde pública,
crise na educação, crise nas políticas sociais, crise nas políticas para a juventude, crise nas políticas culturais. E não adianta dizer que a corrupção ela parte somente do governo. Às vezes nós também nos comportamos de maneira corrupta, quando somos omissos, quando deixamos de fazer o que é necessário ser feito. E é por isso que nós, CEATDAO, eu, Edivan, que vos falo, como eu falei, vou tentar ter um discurso ainda mais próximo, trazendo para minhas realidades, é que eu convido para que o cidadão, nesse momento, ele passe a deixar de lado esse discurso de ódio que está ocorrendo nas redes sociais, um discurso que traz principalmente motivações e muito fake news e que tem consequências gravíssimas. Hoje assisti a uma live, que é um congresso do TSE que estava ocorrendo, e uma das debatedoras, uma advogada, ela dizia que muitos fatos, esses fake news, ele tem um criminoso por trás, que é a pessoa que fundamenta o fake news, e que o cidadão que compartilha, ele o faz de maneira involuntária ou até mesmo inconsciente. De fato, pois é hora de mudarmos isso. O convite é para que olhemos para o que estamos compartilhando. Como o fato daquele caixão que as pessoas compartilharam dizendo que estavam enterrando caixões sem pessoas dizendo que era Covid-19. Enquanto, na verdade, a notícia se referia a um outro episódio que ocorreu na questão dos seguros. Pessoas que estavam fraudando as seguradoras, fingindo que estavam mortas para poder receber um seguro. Ou seja, novamente, aqueles erraram por fazer essa fraude e nós estamos errando por utilizar dessa fraude para desviar o foco de uma outra ação que está ocorrendo. E até o momento que o problema estava ocorrendo lá em São Paulo, tudo bem, mas quando o problema chega à nossa cidade, como uma cidade pequena igual Porto Franco, a quem nós vamos culpar? A quem nós vamos dizer que são mentirosos? Se nós não temos como desenterrar caixões para dizer que estavam vazios, a quem vamos dizer que estão mentindo? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Nós já temos casos dentro de Porto Franco. Você pode olhar nesse outro vídeo aqui, que foi um vídeo que eu fiz sobre a Covid-19 e o isolamento social, que eu falava, vamos rezar para que isso não chegue em Porto Franco. Porém, tendo o conhecimento da ciência, era quase impossível que não chegasse ao Porto Franco. Para quem está acompanhando verdadeiramente as notícias, como elas estão sendo feitas, como elas estão sendo pautadas, é possível saber quais são as consequências, ao invés de ficarmos tentando tapar o sol com uma peneira, como diz o ditado, do que tentar enxergar a verdade. E a verdade ela está muito próxima das nossas casas, das nossas residências. E quando mudarmos a nossa postura de achar que nós somos defensores, defensores de políticos partidários, simplesmente porque somos simpatizantes dele, aí sim, teremos a oportunidade de ter uma saúde pública melhor, de ter uma educação melhor. Afinal, nós pagamos por isso. Para vocês entenderem o quanto que é complexo o momento, no Brasil, menos da metade das UTIs são públicas, ou seja, a maioria são privadas. E essas UTI privadas, elas não estão disponíveis para o cidadão que paga os seus impostos, mas só está disponível para as pessoas que pagam seus planos de saúde. Então, olhava uma reportagem do governo de São Paulo que eles estavam discutindo para trazer as UTIs privadas para que tivesse à disposição do Estado. Porém, viram que não era possível e vão pegar somente 20% dessas UTIs e vão colocar à disposição do cidadão. Mas, de qualquer forma, nós estamos sendo prejudicados porque os impostos que pagamos são suficientes para termos uma saúde pública de qualidade como em países de primeiro mundo. Mas é como eu disse, nós, os cidadãos, estamos preocupados em bater boca com o outro cidadão porque diverge da nossa opinião, porque é divergente da nossa opinião. Enquanto isso, alguém deita e enrola em cima do povo, em cima do cidadão. É hora de fazermos essa provocação. Por isso eu trago o exemplo do movimento multicultural e agora eu quero trazer para vocês o exemplo desse vídeo, destes vídeos que nós estamos postando no canal. É um convite para que, como cidadão, como sociedade, a gente faça uma análise do que há de verdade, o que existe nas notícias. Se existem meios para poder fiscalizar, como o próprio portal da transparência, e se as pessoas não sabem como fazer, pois vamos compartilhar essas informações, ao invés de compartilharmos fake news. Vamos instruir o cidadão, dizendo, olha, por aqui tu sabe o que está acontecendo de verdade.
O cidadão que se preza, o cidadão que é honrado, deve priorizar por isso. Do contrário, se ficarmos dizendo que estamos combatendo a corrupção, sendo corrupto, dizendo que somos homens de bens, fazendo o que é errado, nós vamos estar enganando a quem? Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês em nosso canal. O discurso de ódio não tem lado e sim consequências. Um abraço e até o próximo vídeo.